Olá, amigos da odontologia! Mais um episódio do OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Nesses episódios que temos realizado, temos falado de temas muito importantes, pertinentes à odontologia e de interesse de todos nós e da sociedade como um todo. Nesse momento eu quero pedir à conselheira Penélope que apresente a nossa mesa de trabalho. Olá, Penélope, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aqui novamente, mais um episódio do OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E o que nós vamos falar hoje, Penélope? Nós vamos falar sobre um assunto extremamente relevante e enriquecedor para a nossa classe. Porque na nossa graduação a gente aprende a sermos o quê? Técnicos, né? Dentistas, né? Cirurgiões dentistas técnicos. Mas muitas vezes poderíamos até ser empresários, na verdade. Exatamente. Como conciliar a carreira técnica com a empresarial ou com a empreendedorística? É isso que a gente veio hoje conversar. Como conciliar, como fazer os caminhos, algumas dicas, né, Marcelo? Que muitas das vezes a gente só aprende isso depois, fora da faculdade, com a vida. E para a gente bater esse papo, né, nós temos aqui a nossa conselheira, a doutora Alexandra Gobsch, e o doutor Egídio também, que é a nossa estrela aqui do OdontoCast Egídio hoje. Vigiano. O Egídio Vigiano. Então, falar um pouquinho aqui do doutor Egídio, da formação acadêmica dele. Ele era cirurgião dentista pela Universidade Paulista, pós-graduado em reabilitação moral e prótese pelo SENAC, fez MBA em gestão empresarial, apresenta algumas empresas, é dono de algumas empresas e é representante e distribuidor da Curaproxy. Muito bom, né? Que todos nós conhecemos na odontologia, né? Seja muito bem-vindo, doutor Egídio e doutora Alexandra. Obrigada. Então vamos às considerações iniciais da Alexandra, do Egídio, em sequência. Alexandra, muito obrigado por compareceres ao OdontoCast, né? É o nosso trabalho dentro do Conselho de passar informações à nossa classe e à sociedade. E também agradecer, em nome do Conselho Regional de Odontologia do Pará, o aceite do convite pelo Egídio também. Tuas considerações iniciais, depois passa para ele, por favor. Gostaria de agradecer o convite, mais uma vez do CRO, Marcelo, Penélope, e ao Egídio, né, que veio dar umas dicas importantes de marketing, que eu acho exatamente isso que a Penélope falou, né? Às vezes a gente aprende a ser prático, né, a praticar odontologia, mas a gente não aprende a vender. E é sempre muito bom pegar essas dicas de marketing aí com um colega. Legal. Suas considerações iniciais, meu querido? Para mim, eu fico muito feliz e honrado de estar aqui nesse momento. Marcelo sabe o quanto é importante para mim. Sou paraense, comecei fazendo faculdade em Belém, fiz 2 anos e meio de faculdade em Belém, concluí em São Paulo. Consegui enxergar de 2 mundos e trazer isso hoje aqui é muito importante, porque faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Eu sempre sou de uma família de empresários, sempre quis ter empresa, mas acabei cursando odontologia, que se tornou o grande amor da minha vida. Hoje eu falo que a odontologia é o amor da minha vida. Eu faço com muito amor e consegui conciliar as duas coisas, então para mim hoje me trouxe o sucesso profissional nesse quesito. Então, quanto mais eu puder falar para as pessoas sobre e dizer o quanto vale a pena empreender e ser dentista, para mim já é o suficiente. É legal, e assim, é uma situação que nem todo mundo consegue conciliar, né? Então, dentro dessa perspectiva de atuação, por exemplo, muitos podem até ter uma outra empresa que não tenha relação nenhuma com odontologia. E aí eu tenho uma pergunta logo para iniciar. Sim. Como é ser representante e distribuidor de um produto que é muito aceito pela classe, né? Porque é muito indicado para seus pacientes? Como é fazer essa corrida simultânea, né? Essa dinâmica, obrigado, Penélope, essa dinâmica de atendimento clínico e atendimento do empreendimento com o produto. Não posso dizer que é fácil, mas também eu acho que nada que é muito fácil ele é prazeroso. Então eu trilho ali um caminho longo. Eu estou com 12 anos de formado, tenho 11 anos de empresa. Eu comecei a representar, eu ainda era estudante. Tu te formaste já com essa dupla visão. Eu já me formei dessa forma. Pensando então, assim, né? Sim. Já com a mente aberta. E eu vou te dizer que isso foi muito bom pra minha carreira como dentista, porque eu comecei a enxergar a odontologia de uma forma diferente. Ali, se a gente colocar 12 anos atrás, como é que a gente escolhia uma escova de dente?
que era bonitinha, né? Sim. A que tinha que era maior, que tinha mais atenção, que limpava a língua, então quando a Curaprox trouxe isso para o Brasil, me fez crescer como profissional, porque eu entendi realmente sobre a questão de prevenção, que era pouco explorada no Brasil. A gente sabe que o Brasil, hoje em dia, vem crescendo muito com a questão de prevenção. E isso é cultural. Então, a Curaprox incutiu isso aqui no Brasil e nós, como dentistas, começamos a entender e querer passar isso para o nosso paciente. A matriz da Curaprox é na Suíça. É na Suíça. É na Suíça, que é um país que é desenvolvido e tem essa questão da prevenção de cárie, sim, bastante evidente. E assim, eu lembro... todos os congressos que eu participei de 12 anos para cá, né? Eu sempre encontro contigo, estás com stand nos congressos, nos eventos aqui em Belém, tudo. Até no interior do estado nós encontramos com o Egídio agora em Tucuruí também, né? Eu acho que já encontrei com o Egídio em Santarém, com a parte do empreendedorismo ali, do cirurgião dentista. E dentro dessa seara, é tão difícil também tu participares dos eventos. Como é essa participação do dentista empresário dentro dos eventos da odontologia? Eu te falo que ela é maravilhosa. Porque a gente está trocando 1000 informações, eu estou trocando conhecimento com todo mundo. Então a gente não patrocina um evento por conta de produto somente. A gente gosta realmente de falar sobre a prevenção, falar sobre doenças, falar sobre como isso impacta na vida do paciente, como desde a escovação dele em casa até as visitas periódicas ao dentista, treinar muito o dentista. Hoje nós temos feito um treinamento muito intensivo com o dentista, então essa tem sido uma proximidade muito grande nos congressos. Por isso que para nós é muito importante participar. Eu sou o único representante no Brasil que sou dentista. Olha, por isso que ele está aqui, entendeu? No Odontocast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Então a gente consegue agregar muito, eu consigo trazer, né? Como é que a Curaprox entrou na tua vida, assim? Foi numa aula de periodontia na faculdade. Sério? Eu, em 2004, eu tinha usado o Curaprox na Suíça e nunca mais tinha visto. E quando eu fui numa aula de pério, a professora falou da escova, eu falei, nossa, professora, eu usei essa escova. E tinha acabado de chegar no Brasil, tinha 3 anos que tinha chegado no Brasil. Você ainda era acadêmico? Eu era acadêmico. 2004 que ela chegou no Brasil? Não, 2004 eu conheci ela quando estive na Suíça. Em 2000, ela entrou no Brasil em 2007. Em 2009 para 2010 eu conheci a Curaprox no Brasil, reconheci ela no Brasil. Foi aí que eu fiz um teste. Eu trouxe aqui, por sinal o Pedro foi o nosso primeiro cliente. Pioneiro, né? Pioneiro, sempre, né? Maravilhoso. Um abraço, grande Pedrinho, né? Grande abraço, querido. E então isso foi muito enriquecedor hoje, como te falei, de estar nesses congressos, da gente conseguir entregar isso, a questão de treino com os dentistas. Ensinar o dentista, eu me formei sem saber escovar os dentes. Sim. Porque a gente jura... Quem que ensina a gente a escovar os dentes? Sim. Os nossos pais. Quem que ensinou os nossos pais? Difícil. Exatamente. Nós temos hoje a gente tem uma informação melhor, com a pediatria vindo lá. Mas se a gente parar para pensar de quando eu me formei, 11 anos atrás, não era assim. Sim, não era assim, uma realidade mas hoje diferente. É outra realidade. Então hoje a Curaprox tem batido muito nisso. Então isso para mim tem sido grandiosíssimo como se Mas olha só, eu entro mais ainda profundo nessa situação de que tu não tens só o diálogo com o profissional cirurgião dentista, tu acabas tendo diálogo também com as dentais, com as farmácias, com os supermercados, que eu acho que hoje vocês estão bem inseridos nesse universo aí, não é não? Super posicionados. O Pará foi um dos primeiros estados que entrou na rede alimentar, no canal alimentar, porque como a gente tem a distribuidora, já fazia distribuição também de outros produtos, então nós entramos muito no alimentar. E isso é muito legal, porque teve uma base que ela começou com as pessoas levando um receituário. O dentista receitava. Isso valorizou muito o nosso produto, porque o dentista entendeu o produto como algo tão bom que ele precisa receitar. E aí, o dentista, além de receitar, ele usou também. Eu sou que eu só uso... A Proxy é um produto diferenciado, ela tem uma cerda diferente. Não é só a quantidade, a gente sabe a quantidade de cerdas que ela tem, mas é o tipo de cerda, o que ela pode prevenir de doenças bucais. Então, assim, é um produto realmente sensacional. Deixa eu esclarecer só o seguinte aqui para a câmera, para o nosso público. Isso não é merchandising de nenhum produto, tá? Aqui nós estamos falando de um produto que realmente é provado, é testado e é aprovado pela classe e pela comunidade de uma forma em geral, ok? Vamos voltar ao assunto empreendedorismo, Marcelo. Eu queria, assim, a minha curiosidade no teu ponto de vista, quais são as características para um cirurgião dentista empreender, se tornar um empreendedor na odontologia? Eu vou te dizer uma coisa seríssima e que pouco a gente faz, principalmente na faculdade, que nós precisamos empreender. Todos nós nos formamos precisando, no mínimo, ser vendedores.
Porque nós temos que saber vender o nosso produto. Isso. E não é vender de uma forma que a gente vê daquela escalonada, não. É entender a necessidade, explicar a necessidade e fazer o que tem que ser feito. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, desenvolvermos esse o lado lado vendedor. Comercialização ética, Sim. né, de produtos e serviços. No caso, o empresário, o produto, e o cirurgião dentista vende um serviço, né, para a saúde bucal. Claro. Então, nós realmente precisamos entender isso. E o que é que eu penso muito sobre o que a gente precisa? Nós precisamos, primeiro de tudo, acreditar no nosso potencial. No estudo que nós tivemos, no período de estudo, quanto nós nos qualificamos e a gente se qualifica todo tempo. A gente nunca para. Então, nós precisamos primeiro, para empreender, acreditar no nosso potencial. E também entender a nossa ideia e saber, principalmente, o público que a gente quer atingir. Porque a gente sabe que a odontologia, por mais que seja a odontologia, ela ramifica de acordo com o público que é escolhido. Mas você, associado a tudo isso, você também buscou um vasto conhecimento na área empresarial também, né? Que foi de suma importância para que eu conseguisse hoje ter todo o meu negócio funcionando de uma forma coerente. E eu acredito, a gente falando sobre ética, eu sempre prezo muito pela ética, até porque, como eu falei, eu sou um dentista que eu sou apaixonado por ser dentista. Sim. Então, eu não consigo me vender a certos parâmetros comerciais somente por dinheiro, porque a gente está lidando com pessoas, né? Exatamente. Nós estamos lidando com seres humanos. É a saúde em primeiro lugar, né? Mas olha, agora eu vou te pedir licença que o meu ponto está aqui e o diretor está falando que a Alexandra quer te fazer uma pergunta. Entendeu? Vamos lá, Alexandra. Já que tu estavas falando em ética, né? Eu até separei uma pergunta para falar. Dá para ser ético num mercado tão competitivo como o nosso? Tu achas? Com certeza. Principalmente porque o que eu te falo, nós trabalhamos com seres humanos. Né? O nosso material ele é vivo. Então, se você foge em qualquer momento da ética, você está rasgando tudo o que você aprendeu. E por mais que nós precisemos de dinheiro, eu acho que você segura um dinheiro aqui e você perde 3, 4 vezes mais lá na frente. Eu já estive em situações de que eu fui ético frente a alguns colegas que não foram éticos e eu ganhei a família inteira, ganhei amigos. E eu vou mais longe. Eu conheço o Egídio há uns 10 anos, mais um pouco, talvez. Acho que desde acadêmico. E eu já fui presidente de congresso, já negociamos para participação. Mas eu nunca, estou fazendo justiça, eu nunca tive nenhum problema de qualquer letra que falassem de uma forma que desabonasse a tua tratativa, entendeu? Então isso eu acho que é legal. Por quê, Alexandra? Porque eu acho que o empreendedor Egídio trouxe a parte ética do cirurgião dentista Egídio. Porque a gente sabe que no mundo do business, ser ético isso nem é um sempre... negócio interessante, entendeu? Nem sempre é aquilo. A galera no business, eles acabam perdendo a ética total por conta do dinheiro. Sim, Só que a gente tem que fazer pesos e medidas. Mas talvez né? a questão... Vou até puxar um pouco mais. A questão de índole familiar. Também. E a questão da formação acadêmica, pensando nessa ética, tenha tornado este empreendedor preocupado em não infringir a ética profissional. Tu achas que és bem sucedido, né? O que você poderia falar de diferente, né? Ou fazer de diferente, assim? Tá. Bem sucedido. É muito expansivo, né? Se falar sobre isso. Porque o que é bem sucedido? Para mim, ser bem sucedido não tem a ver com dinheiro. Ele tem a ver com realização pessoal, com realização profissional e saber o que você pode entregar para o mundo. Porque para mim não faria sentido nenhum eu ser dentista, eu ser empresário, se eu não conseguisse fazer uma diferença. Então eu me sinto hoje bem sucedido porque eu sei que eu consigo fazer diferença. Seja entregando num bom produto que vai ajudar na saúde das pessoas, seja exercendo a minha função como cirurgião dentista e conseguindo reparar e prevenir doenças. Então para mim hoje isso é ser bem sucedido. E eu acredito que o sucesso que eu tenho tido, graças a Deus, através das minhas empresas, vem desse meu pensamento, que isso é um pensamento que eu carrego de família, toda a minha família sempre pregou isso, e eu preconizo isso hoje dentro das minhas clínicas, e para mim isso é super importante. Eu acredito, Marcelo, que você, Egídio, seja um desafio até maior o fato de você ser cirurgião dentista, sendo empreendedor na área,
porque você vai ter que atuar, né, de uma forma ética e você vai ser cobrado por isso, por ser profissional da odontologia. Então, se fosse apenas empreendedor, teríamos tipo um atenuante. Bom, Sim. ele não é da área, ele não tem por que ser ético, ele vai querer só estar no mercado para competir. Só dinheiro. Né? Só por dinheiro. Então, você tem essa dupla missão, né? Além de ser empreender de forma legal e tudo, bem sucedida, você também tem que associar isso, né, ao conhecimento profissional, à ética profissional, até acredito a isso que você tenha toda essa credibilidade. Acaba que uma coisa puxa ajudou a outra, né? Exatamente. A odontologia ajudou ao empreendedorismo ali, de certa forma. E até como dentista, né? Acabei sendo mais reconhecido porque trouxe... Lógico que a Curaproxy veio se fazendo conhecida, mas se mostrou hoje no mercado que ela entrega. Então é que nem nós como cirurgiões dentistas. Nós começamos sem ninguém saber quem nós somos. Uhum. A gente abre ali, entra numa clínica ou abre o nosso consultório e ninguém sabe quem nós somos. Nós vamos criando isso. E isso foi super importante em todos os momentos da minha vida. Eu já ia te perguntar isso. Como é conciliar o empresário Egídio, né, e o cirurgião dentista? Sim. Por muitas vezes, várias pessoas falaram, para de ser dentista, para de atuar, já está administrando as clínicas, administrando as empresas. Você tem consultório, inclusive? Tenho 2 clínicas. Sim. Uma clínica hoje, ela já está voltada à longevidade, eu já tenho até outras especialidades médicas, odontológicas, de nutrição, porque isso hoje eu acredito que a gente também precisa falar muito da odontologia. Sim. E isso, multiprofissionalização. Multiprofissionalização, porque não está resumido só a boca, né? O meu primo, que mora em Portugal, ele é fisioterapeuta e ele descobriu nos estudos que problemas da coluna eram oriundos da mulher mordida. Então isso é pouco falado. Então ele precisa de tratamentos conjuntos. Então é nessa questão que a gente tem que entender que a odontologia ela é gigante. A gente precisa... Isso daí é uma das coisas que eu estava estudando um dia desses. A cárie dentária é uma doença do século passado. A doença atual... Ela é qual? Ela é a maloclusão, né? Que vai dar problema de disfunção, que vai dar uma série de outros problemas devido ao próprio estresse da vida do cotidiano de cada um de nós. E dentro disso, até uma curiosidade também. Algumas teorias dizem até que no passado a nossa mandíbula era maior, o crânio era maior, Tinha né? mais molares, né? Não, os dentes são dos mesmos tamanhos, os dentes não mudaram. Mas o nosso padrão alimentar mudou muito. Mudou muito. Então, o que acontece? A boca diminuiu também, a face diminuiu. Diminuiu a quantidade de dentes. Na verdade, olha só, já tem gente que nasce sem o terceiro olha molar. Só, olha esses mas há dados teorias, tá, Marcelo? Sim. De desenvolvimento, de crescimento, a lei do uso e desuso, né? Mas olha onde eu quero chegar. Como os dentes não diminuíram e a cavidade oral tem diminuído, o que é que está acontecendo? Está faltando espaço na boca para dente. Por isso que estão perdendo os terceiros molares. O índice de perda de terceiro molar na idade média, idade antiga, não tinha. Não tinha. Eles permaneciam até o final da vida do indivíduo. Tanto que se não nasce com dente, até a dificuldade da higienização dele, né? Leva a gente o apinhamento para dar maloclusão é por causa da é. falta de espaço hoje na boca. Isso as extrações dos prés, né? Real, né? Então, essas situações que nós estamos comentando aqui, de certa forma, elas são situações de uma evolução da raça humana que a própria prevenção é uma evolução. É mais caro se fazer um tratamento restaurador, né, ou curativo do que um preventivo. E eu ainda te digo mais, né? Eu que sempre vou a todos os congressos, né, de odontologia, o CIOSP, que é um dos maiores, o stand que sempre tem muita gente são os que vendem escova. E mais ainda os da Curaproxy. Né? Então, impressionante. E olha que legal isso, né? Se tornou uma coisa assim, até quem é de outras especialidades, né, que não é, que trabalha, que nem a harmonização, que eu sou especialista, eu posso falar. Eu compro muito, porque eu gosto e eu indico para o paciente, eu acho que é uma escova de uma qualidade excepcional. Que veio para ficar e ficou mesmo, entendeu? E o próprio paciente, ele já chega já perguntando, doutora, a senhora tem essa escova? Né? E agora tem umas caixinhas que você recicla. Sim. Então o paciente traz as escovas para mim, olha um monte dos meus filhos, do meu sogro, todo mundo. Aí bota na caixinha e a gente despacha para São Paulo. Então eu acho assim que hoje as pessoas tomaram mais consciência disso, né? Antigamente a gente não tinha isso é muito legal isso. sobre a gente falar de mídias sociais, né? Que ainda há pouco nós comentamos nem desenvolvemos. O que hoje as mídias trouxeram foi realmente isso, a gente entender e nos comunicarmos com o nosso paciente. Então é super importante.
Tem as pessoas que colocam seu perfil lá com DR na frente, falam dos seus tratamentos. Eu já faço de uma forma diferente. Eu tenho a minha vida pessoal e eu coloco junto com a minha profissional, porque eu acredito no Egídio sendo uma pessoa só. Até porque como eu faço muitas coisas, se eu for separar um perfil por cada situação que eu faço na minha vida, vai ser difícil. Então hoje eu sou aquela pessoa porque a interpessoalidade é muito grande. Quando a gente fala sobre a questão da influência do marketing, é isso, é o self-branding, né? É o que nós mostramos. Eu não posso ser um bom dentista e uma ruim pessoa. Sim. Você entendeu? Então as pessoas conectam muito isso hoje em dia. Eu acho que essa questão da pessoalidade profissional, eu também corroboro dessa ideia. Eu tinha professores na faculdade que eles não gostavam disso. Eles não separavam muito o pessoal do profissional. Eu, na medida do possível, eu acho que tu estás corretíssimo, entendeu? Não vou falar da questão de mídia social, mas a pessoa do profissional, ela é inseparável. Você já virou amigo? Vocês já viraram amigos de clientes? Já, sou amigo de clientes. Você entendeu? E a melhor coisa que tem. E é muito sobre isso, ainda né? mais a nossa profissão, que é muito pessoal. Você tá ali muito próximo a pessoa, conhecendo a intimidade da pessoa. Muitas vezes, Egídio, eu digo sempre isso, até em casa, e eu não tenho nenhum tipo de problema de falar. Uma paciente do sexo feminino, ela tem mais constrangimento, muitas vezes, de abrir a boca para um profissional. As meninas podem, se quiserem, falar sobre isso também, para um profissional cirurgião dentista, do que para um profissional ginecologista. Né? Porque a boca ela se torna até tão mais íntima do que o órgão genital da mulher. A boca está muito próximo a tudo que a gente ao que a gente enxerga. A gente olha todo dia o que está vulnerável. Então é de uma vulnerabilidade muito grande. Então por isso que eu sempre falo nessa questão da gente também colocar o nosso self-brand muito, muito ativo. Nós temos que nos mostrar pessoas excelentes. Eu não posso ser só um profissional excelente. Concordo então, contigo. Falando sobre o marketing, é isso. É um marketing pessoal muito grande. E também mostrar no seu dia a dia, mostrar o que a gente tem feito. Hoje em dia, isso aqui... A rede social, ela é o nosso portfólio, é o nosso cardápio. As pessoas procuram. Até mesmo quando eu vou procurar algum médico, eu vejo ali na lista do hospital, eu vou procurar a rede social dele. Ver quem ele já tratou, o que ele fez. Então, pra gente é a mesma coisa. Eu tenho a certeza que a maioria dos nossos pacientes fazem isso. Isso é muito importante a gente estar alinhado. Concordo. Meninas, mais alguma pergunta? Acho que a gente já explorou bastante coisas, né? Eu acho que eu perguntei para você, né, quais seriam assim os conselhos que você poderia dar agora assim aos colegas que querem partir para, apesar da gente saber que a gente tem que ser um empreendedor, enquanto só trabalhando ali no consultório, a gente tem que saber vender nosso serviço, vender a saúde mesmo, desenvolver de uma maneira ética, né? Mas saber tornar isso, porque é um negócio. Sim. É dali que a gente tira o nosso rendimento. Então, a gente tem que saber fazer de forma organizada. Quais seriam os seus conselhos, as suas dicas, assim, para vou te dar um conselho de algo que aconteceu comigo na minha vida, tá? A odontologia não era a minha primeira fonte de renda. Então, por muitas vezes, eu me desvalorizei. Por muitas vezes eu me desvalorizei. E isso só me doeu, não foi no bolso, foi quando eu senti a rejeição das pessoas. Porque muitas vezes eu não cobrava de amigos meus. E eu escutei de uma amiga minha uma vez dizendo assim, se você não me cobrar, eu não volto aqui. Eu não cobrei, ela não voltou. E eu achei que era brincadeira. E ela falou, não, porque eu não sei se outro não tá fazendo direito, ou se tu não tá usando o melhor produto. E eu quero, ela disse, eu tenho uma loja de carro. Tu não vai na minha loja, eu não vou te dar um carro. Então foi aí quando eu comecei a pensar. Eu falei, não, a gente precisa se valorizar. Precisa dar nosso máximo. Aquela história de leilão, de procedimento, não tem que existir. Exatamente. E ir pra frente, não desistir. Hoje não vai conseguir, amanhã... Não, mas depois de amanhã vai conseguir. Então, assim, é uma constância, é negócio. É negócio, só que entender, como repito várias vezes, é entender o negócio como um negócio que ele precisa ser ético. A coisa que eu mais prezo na minha vida é na questão de ser ético. Pode até perder paciente. Às vezes a gente perde. Eu sempre falo, gente, acho que nunca você conseguir ser um dentista muito rico. Pega os pacientes que não são nossos. Mas você vai selecionando também, né? Você é um bom profissional, você quer também bons pacientes. Lógico, a gente tem que aprender a demitir paciente. Exatamente. E o próprio paciente escolhe a gente também, né? Sim. Tem paciente que diz, esse não é o meu perfil, ele não gostei, e ele vai embora, ele vai para outro. Sei lá, vi. Sim, é o que acontece comigo. Eu não consigo atender todos os dias da semana por conta das empresas. Eu escolho 1 ou 2 períodos na semana para atender. Então, eu não consigo ter
milhares de pacientes. Mas os que tu tem são bons pacientes? São os meus bons pacientes, eu juro pra vocês, coitado, porque eu viajo às vezes, eu demoro num retorno, e eles me esperam, eles me aguardam, eles estão sempre ali, e o que eu vejo... São os pacientes São fiéis. pacientes fiéis, são pacientes que eles estão fazendo o que você pede, isso é muito legal. Isso é importante, que valorizam a gente. Verdade. Porque eu valorizei... eu acho que Exatamente. E uma das dicas que eu acho também interessante é o que ele falou, abrindo um gancho, né? É que a gente não pode dar de graça o que a gente... É a nossa profissão, né? Para o brasileiro, quando é de graça, que não presta. Sim, que foi caro, né? Quando é de graça, não presta. Às vezes sim. o paciente vira e fala assim, mas vai cobrar só para olhar o meu dente? Não é olhar, né? A gente estudou, a gente investiu para isso, o Egídio como profissional. E isso está no código de ética. Exatamente. A gente não pode era aí dar, que eu ia chegar. Né, ter gratuidade na nossa profissão. Isso é uma infração ética. Era aí que eu ia chegar. Exatamente. Bom, eu vou... Já está tocando o ponto aqui, né? Já estão dizendo que o nosso tempo está limitado. Egídio, eu queria que tu falasses agora um pouquinho sobre o momento atual que o Conselho vive, na tua opinião. Certo. Tá? Isso é muito importante para nós também, de saber como a gente está chegando até o profissional. Com certeza. Para mim é um momento maravilhoso do Conselho. Como eu te falo, né? Estive por muitos anos em São Paulo, tenho os 2 conselhos, o de São Paulo e o do Pará. E hoje eu vejo o Conselho do Pará dando um suporte muito grande para o cirurgião dentista. Nós víamos uma classe mais desunida, hoje a gente consegue enxergar uma união maior, até por conta do número ali de dentistas formados, do número de especialidades também encontradas na odontologia. Então a gente tem que se fortalecer para que nós consigamos todos crescer. O sol nasceu para todo mundo e todo mundo tem espaço. E hoje eu acredito, eu enxergo que o CRO pensa nisso, que o sol nasceu para todos e que ele consegue ajudar a todos. Basta nós querermos ser ajudados também. Porque é muito fácil, às vezes a gente cobra muito, mas eu nunca pisei lá no CRO. Como é que você vai cobrar? Você nunca pisou, você nunca leu o código de ética, você nunca fez uma cobrança. Pega logo aí. Dá logo, já tá aqui um exemplar. Pois a gente não perde tempo, muito obrigado. Isso que é super importante, parabéns pelo trabalho de vocês. Esse é o Odontocast para mim. Uma revista também. Essa revista do CFO também. Show. O Odontocast eu tenho acompanhado, é uma porta que se abre. Eu estava conversando com a doutora e a gente fala ali, às vezes, você fica dentro do consultório o dia inteiro, você não enxerga outros horizontes. Então, poxa, ali no intervalo de um paciente, abro o Odontocast, escuto uma entrevista, abro minha cabeça para algo novo. Então, isso é muito legal. Parabéns, muito obrigado de verdade por essa oportunidade. Que bom. Doutora Alexandra, por favor, suas considerações finais. Eu queria agradecer a sua participação hoje. Queria agradecer o convite, o Marcelo e a Penélope por hoje. E dizer que foi muito boa a nossa entrevista. Muito obrigado. Egídio, é um prazer, né, conversar, trocar essas informações com você e divulgar para os colegas que é possível empreender na odontologia em um período que a odontologia também é muito desacreditada, né, Marcelo? Sendo ético, né? E a gente ouve muitos colegas, né, a odontologia está banalizada, a odontologia está prostituída, a odontologia está isso, aí culpam a odontologia, enquanto que a odontologia não tem culpa, né? Profissional, né? De quem a culpa são os maus profissionais, são aqueles que querem desvirtuar a profissão odontologia. Então, a gente vê com pessoas como você, que são exemplos, que a odontologia dá certo, sabendo fazer de forma ética, buscando conhecimentos, às vezes não só na odontologia, para que venha complementar a odontologia, você consegue sim ser bem-sucedido e empreender na odontologia de forma ética e profissional. Então, muito obrigada pelas suas informações. Eu espero que os colegas tenham gostado também. Com certeza é um ponto, às vezes, de partida para que novas mentes se abram e comecem, de repente, a atuar de forma mais empreendedora na odontologia. Muito obrigada. Faz o convite, olhando para essa câmera, para o pessoal assistir o Odontocast de empreendedorismo em odontologia. Isso mesmo, gente. Eu convido vocês a assistirem o Odontocast no YouTube. Fizemos aqui um bate-papo muito legal sobre empreendedorismo na odontologia. Eu acho que vale a pena vocês acompanharem conosco. Legal. Aqui vai a tua canequinha de brinde do Odontocast, tá? Isso. Foi entregue também o exemplar do Código de Ética e os Sorrisos Brasileiros, que é uma revista do CFO. E nós vamos encerrando aqui mais um episódio do Odontocast, não esquecendo de... Pedro, você é um grande parceiro nosso e as canequinhas estão aqui, ó, sempre aparecendo a Labodental com a gente, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Aqui nós realmente vamos encerrar mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Um abraço a todos.